Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos lá para a nossa aula de hoje, dia 1º de setembro de 2021, aí começando um novo mês. Este é o último mês que a gente vai ter aí no terceiro bimestre. Lembrando que daqui a um mês, dia 1º de outubro, será o encerramento do terceiro bimestre, tá? Então, vocês que estão aí com as atividades atrasadas, procurem colocar em dias. Como eu coloquei ontem para vocês, lembrando que 5 pontos na média de vocês nas disciplinas, em todas as disciplinas, são os trabalhos online. 2 pontos são os trabalhinhos que eu coloco e 3 pontos eu avalio o desenvolvimento na leitura, na escrita, no comprometimento, desenvolvimento geral, tá bom? Então, às vezes assim, mesmo que às vezes não esteja tão bem na leitura, na escrita, mas o empenho, o envolvimento, a dedicação evoluiu, então acaba tendo um bom resultado, ok? Então, o trabalho de vocês gira principalmente em torno dessas atividades diárias que a gente faz, ok? Então, assistam aos vídeos, acompanhem bonitinho, pega o livro, pega lápis, borracha, acompanhe a aula e vamos entendendo junto aqui. Nós estamos estudando em história sobre as migrações humanas, quando o povo começa a sair de onde estava, começa a andar em busca de novos horizontes, né, de alimentação a princípio, e depois ele começa a se estabelecer e trazer aí a busca de prosperidade, de riquezas também. Hoje nós vamos estudar aí em história da página 46 a 48, depois nós vamos estudar também geografia. Então acompanha comigo aí. Eu vou diminuir aqui e me colocar aqui no cantinho para a gente ir acompanhando aqui a leitura desse texto, ok? Deixa eu limpar aqui. Você sabe dizer o que aconteceu depois que o trabalho escravo foi extinto no Brasil em 1888? Em 1888 foi assinada a Lei Áurea, onde diz que os escravos estavam livres, que eles não mais poderiam ser escravos. Mas o que aconteceu com essa população? Ou seja, o que aconteceu com o trabalho, estabelecimento do trabalho, ou essa população que antes vivia como escravo, como que ficou depois? Então vamos ver aí, olha só. Em 1888, o trabalho escravo foi abolido por lei. Lembra que a gente viu a semana passada que trabalho escravo é aquele tipo de trabalho onde a pessoa era impedida de ter a sua liberdade, né, de ir e vir, ela tinha que ficar ali reclusa, né, naquele ambiente, e ela não tinha salário, ela tinha apenas o sustento mínimo necessário para a sobrevivência, tá? Então, o trabalho escravo caracteriza dessa forma. E a grande maioria dos escravos que nós tivemos aqui no Brasil foram dos cidadãos africanos que vieram da África para cá, já vendidos como escravos, ok? Em 1888, chegou ao fim desse tipo de escravidão com a assinatura da lei. Seu fim chegou depois de um longo processo de luta que contou com a participação de escravizados e de parte da sociedade urbana. Assim, a entrada de imigrantes estrangeiros no Brasil passou a ser importante para as lavouras de café, onde muitos escravizados trabalhavam. Então, o que acontece? Os escravos trabalhavam para o cultivo das lavouras, para a mineração, certo? Quando eles depois de muita luta, né, tanto das pessoas que eram escravizadas como de muitas outras pessoas da sociedade que lutavam em favor dessa população, quando esse tipo de trabalho foi extinto, e então começa a surgir novos imigrantes chegando ao Brasil agora para trabalhar no lugar destes escravos, tá? Lembra que a gente viu que imigrantes são as pessoas quando elas estão chegando numa região, vindo de outra região. Emigrante é o ato de sair do seu lugar e ir para outro, né? ou emigrar. Imigrantes ou imigrar é quando está chegando, tá? Imigração é o ato de sair e de entrar, tá? Aí aqui a gente vê, esses imigrantes eram trabalhadores pobres que chegavam ao Brasil em busca de um pedaço de terra e de uma nova vida com a família.
Nesse período vieram para o Brasil italianos, vieram portugueses, alemães, espanhóis e mais tarde japoneses. Eles enfrentaram muitas dificuldades, pois precisaram se adaptar ao clima do país e aos costumes dos brasileiros. Para vários deles também foi necessário aprender a língua portuguesa. No caso, por exemplo, dos italianos, eles falavam italiano, dos alemães, eles falavam alemão, dos japoneses, eles falavam japonês, né? Dos espanhóis, eles falavam o castelhano. Então, o que acontece? Quando eles chegam aqui, é uma nova adaptação, tanto ao clima, à região, aos costumes, quanto também a questão da língua, né? De ter que aprender o idioma da língua portuguesa, que foi estabelecido aqui pelo fato de ter sido chegado assim, o desenvolvimento vindo através dos portugueses, ok? A gente percebe hoje que mesmo nós aqui no Brasil que falamos a língua portuguesa e os portugueses lá de Portugal, existe muita diferença, não apenas no sotaque, no jeito de falar, mas palavras mesmo que têm significados diferentes. Às vezes tem uma mesma palavra que aqui no Brasil ela tem uma conotação e lá ela vai ter outra, né? Vai ter outro sentido. Os imigrantes trouxeram com eles novos hábitos, costumes e tradições que ao longo do tempo passaram a fazer parte também da cultura brasileira. Entre eles está a prática de algumas artes marciais, uma influência dos imigrantes orientais, como os japoneses, o judô e o karatê. Veio para o Brasil por causa destes imigrantes que vieram do Japão. E dos chineses, o Kung Fu. Né? Então a gente vê muito aí, né, os japoneses, os chineses lutando. Isso era uma tradição lá no país deles. E quando eles vêm para o Brasil como imigrantes para trabalhar nas lavouras e tal, eles trazem essas culturas, esses costumes deles também. Aqui nessa foto a gente vê aí agricultores em Sidrolândia, em Mato Grosso do Sul. Essa foto foi de 2013. O cultivo de hortaliças no Brasil era bastante comum entre os primeiros imigrantes japoneses e ainda hoje é praticado por algumas famílias descendentes deles. Os japoneses, eles têm muito essa questão de uma alimentação mais saudável, mais natural, né? Muitos alimentos crus. Então a questão das hortaliças é bastante comum entre eles e o cultivo das hortaliças veio muito para o Brasil devido a essa cultura japonesa e chinesa que veio para cá, tá bom? Vamos continuar na próxima página. Então nós falamos ali de migrações estrangeiras, pessoas que vieram de outros países para o nosso país para poder trabalhar. Mas existe a migração interna, que é aquela migração que acontece dentro do próprio país, que às vezes tem essa diferença, né? Pessoas que saem do estado, vão para outro. Por exemplo, a minha família veio, né, do Espírito Santo para cá no ano de 1984. Nós viemos porque aqui tinha uma expectativa de desenvolvimento, de crescimento. E assim a gente tem muitas pessoas que vieram do Nordeste, que vieram do Sul, que vieram de Minas, que vieram do Sudeste, né, lá do Paraná. Então assim, essa mudança acaba acontecendo por causa de ser um território grande, um país grande e que... Olha só, por isso é natural que parte da população de uma região do país saia para viver em outra. Ainda hoje acontece muito isso, né? Muitos migrantes partem da cidade onde nasceram em busca de novas oportunidades de trabalho, melhores condições de vida. Outros saem de onde vivem devido às secas, às enchentes, às queimadas. Então tem toda essa situação climática também que acaba influenciando. Foi o que aconteceu em 1877 e novamente em 1888 e 1889, quando um grande número de pessoas migrou para o norte e o sudeste do Brasil, fugindo de um rigoroso período de seca no Ceará, que é a região nordeste do país. Estes cearenses foram para a Amazônia,
em busca de trabalho e melhores condições de vida. Foram eles os trabalhadores nordestinos que tornaram possível a extração do látex do cacau na Amazônia e que acabou gerando muita riqueza e prosperidade à região norte do Brasil. Conheça a seguir o processo de produção da borracha a partir do látex. Enfim, né, essa seca muito grande que teve lá na região do Nordeste, que foi aonde começou a colonização, né, porque é a região litorânea, onde tem o mar, então as pessoas vinham dos outros países e ficavam ali, né, naquela região do Nordeste, ali do Sudeste, lá pela proximidade ali com o mar. Quando veio esse período de seca muito grande, então o que acontece? As pessoas saem dessa região e vêm aqui para a Amazônia, que é a nossa região norte, a região centro-oeste, né, para Mato Grosso, para Mato Grosso do Sul, para Goiás, começam a migrar em busca de condições melhores. Nessa foto aqui, ó, vocês estão vendo aqui a extração do látex, que é o que serve para a produção das borrachas, né? Aqui eu não encontrei nenhuma, mas se você vê aí, por exemplo, a luva, o pneu, né? A bola, como tem os desenhos aqui, ó, a luva, a bola, o pneu, os brinquedos aí de borracha, todos estes vêm aí a matéria-prima deles é o látex que sai dessa árvore aqui, é uma espécie de tipo um leite, né? Eles cortam e aí escorre ali, tira, junta tipo uma borracha mesmo, né? Chamado de látex. E aí as empresas fazem essa transformação, pega esse látex e transforma em produtos industrializados que vêm trazer aí o benefício, né? No caso da borracha, utilizado na fabricação de mais de 300 produtos como luvas cirúrgicas, brinquedos, pneus, tudo que a gente vê aí de borracha, né? Vem desse látex, tá bom? Vamos lá, continuando. Então, assim, as duas primeiras páginas vocês acompanharam aqui a leitura junto com a professora, mas é interessante que vocês refaçam essa leitura, que vocês compreendam bem sobre o que a gente está falando ali. E aqui nessa página, página 48, vocês farão essa pequena atividade de reflexão aí sobre esse assunto que nós estamos vendo. Então, você vai ler a tabela, aqui está falando com a ajuda do professor, então você vai entender aí. O que essa tabela está trazendo? Principais grupos de imigrantes vindos para o Brasil entre 1887 e 1930, tá? Então, entre 1887 a 1930, a gente teve um percentual muito grande de imigrantes, pessoas que vieram de outros lugares para o Brasil, de outros países, né? Então, aí a nacionalidade, por exemplo, nessa primeira aqui, ó, vocês vão ver aí a nacionalidade italiana, pessoas que vieram da Itália, né? Aí vocês vão ver a quantidade, olha só, 1.341.649. Isso daqui é o que tem de registro oficial, tá? Depois a imigração portuguesa, espanhola, japonesa, e aí vocês vão ver quanto veio de cada uma, tá bom? E aí aqui embaixo vocês vão responder sobre isso. De acordo com a tabela, qual grupo de imigrantes chegou ao Brasil em maior número? Quando vocês olham aí para essa tabela, qual é o maior número de imigrantes que nós temos no Brasil? De que nacionalidade? Os italianos, né? Nacionalidade italiana, que foi 1,3 milhão de pessoas. Então, 1.341.000 pessoas. Então, às vezes a gente pensa, veio mais imigrantes africanos, e não. A maior quantidade de imigrantes que vieram para o Brasil foram de italianos. Depois, e qual grupo chegou em menor número? Qual foi o país que veio em menor quantidade? Nesse período, viu, pessoal? E aí, por essa tabela, nós vamos ver aí a imigração japonesa, né? Com 100.653 imigrantes. Que tipo de contribuição os imigrantes trouxeram para o Brasil? Dê exemplos. Então, vocês vão olhar lá, por exemplo, eles trouxeram hábitos, eles trouxeram costumes,
eles trouxeram influência na culinária, na cultura, certo? E com o tempo isso foi aderindo dentro da cultura brasileira e hoje a gente tem hábitos que às vezes a gente nem sabe de onde vieram, né? A gente já pensa, é como se sempre tivesse existido no Brasil, porque a gente já tá aqui há muito tempo, né? Mas muitos deles vieram de fora, como por exemplo a artes marciais, né? A prática das lutas, a alimentação, por exemplo, quando a gente fala aí da feijoada, né? Que eu pelo menos gosto demais de feijoada. É uma culinária que veio com os africanos, né? Que era próprio deles, não era nosso. É claro que depois a gente foi colocando a cara brasileira e dando uma incrementada, mas veio de lá a origem, né? Qual árvore é responsável pela produção do látex? Que árvore? Eu não me lembro se aqui no texto que nós lemos fala assim, ó, na página 47, que eu não li a legenda, né? A casca da seringueira, árvore nativa da Amazônia, é cortada para extrair a sua seiva. Uma seringa que produz 40 a 60 gramas de seiva por dia. Uma seringueira, tá? Então, de que árvore? A seringueira, tá? Quando a gente chegou aqui em Rondônia, meu irmão, por exemplo, ele fazia muito isso, né? Extração da seringa e vendia o látex. Vamos lá. Complete o texto corretamente utilizando os termos a seguir. Migrar, seca, imigrantes nordestinos, do látex e do cacau. Então, vamos lá. No passado, muitas pessoas tiveram que fazer o quê? Migrar, né? De suas cidades, não por vontade própria, mas porque foram impelidos pela seca. Impelidos quer dizer motivados, né? Que atingiu totalmente parte do Ceará. Em razão disso, esses imigrantes nordestinos acabaram sendo mão de obra importante na extração do látex e do cacau que estavam em alta na região amazônica, tá bom? Então, neste estudo que a gente está vendo aí, a gente viu em história essa parte da imigração, tanto dos que vieram de fora, de outros países, quanto a imigração interna, que aconteceu dentro do próprio Brasil, onde pessoas saíram de suas regiões, seus estados, e foram para outros estados em busca de condições melhores, ok? Na semana que vem a gente vai continuar aí sobre esse trabalho, fazendo um trabalhinho de conclusão deste capítulo aí sobre migrações. Vamos lá agora para a geografia. Em geografia, nós vamos estudar aí hoje da página 37 à página 39. Nós começamos na semana passada o quarto capítulo falando sobre a vegetação. A vegetação, a gente pensa aí que é o conjunto das plantas de uma determinada região. Hoje nós vamos falar aí sobre as diferentes formações de vegetação natural. O que é natural? É aquilo que nasce naturalmente em cada região sem a intervenção humana. Então, vegetação natural corresponde ao conjunto de plantas que crescem em cada parte da Terra, ou seja, do planeta Terra. Isso vai depender do tipo de solo, do tipo de clima. Então, cada tipo de vegetação natural, que é aquela que nasce naturalmente, sem o homem ir lá plantar, ela vai se desenvolver em certas condições de solo, certo? Então, vai depender do tipo de solo, das temperaturas, da quantidade de chuvas. Como essas condições variam em cada parte da superfície terrestre, há diversos tipos de vegetação natural. Como tem lugares que, por exemplo, tem lugares que são extremamente frios, outros são extremamente quentes, outros chove muito, outros chove quase nada, outros têm um terreno de montanhas, outros têm uma planície, tem regiões que são mais secas, regiões que são mais banhadas de rios. Então, tudo isso vai influenciar na formação da vegetação natural, do conjunto de plantas que nascem naturalmente naquela região, ok?
Principais formações vegetais aqui do nosso Brasil. Então vamos pensar aí nas florestas ou matas, que são formadas por muitas árvores próximas umas às outras. O que é uma floresta? O que é uma mata? É o conjunto de árvores, umas assim bem juntinhas das outras. E isso nasce naturalmente. Hoje a gente já tem aí um processo de reflorestamento, que a gente vai vendo que faz a falta e tal, então já vão lá plantando, tentando reflorestar. Mas isso tem um processo muito mais demorado, né? Quando isso acontece naturalmente, o que é o ideal? É comum a presença de árvores altas e de copas cheias, que juntas podem dificultar a passagem da luz do sol. Então, as árvores, elas têm os troncos, né? Um do ladinho do outro, e aí todas elas têm a copa, uma emenda na outra aqui. Essa parte de cima das árvores são as copas. Certo? Como elas emendam uma na outra, fica tudo muito fechadinho, muito juntinho, então a luz do sol não consegue muitas vezes passar e aqui dentro acaba ficando mais escuro e sem luz, ok? Há florestas com grande variedade de árvores e de outras plantas, como a floresta amazônica e a Mata Atlântica, situadas em áreas onde chove muito, ok? Também há florestas em que um tipo de árvore se destaca, como o pinheiro do Paraná, que forma a mata da araucária no sul do Brasil, tá? Então, assim, dependendo do solo, aquilo que eu falei para vocês, do tipo de solo vai variar o tipo de vegetação. Aqui na floresta amazônica, como é muito úmido, como chove muito, então as árvores crescem muito e elas têm, né, as copas frondosas e acabam tendo esse ajuntamento. Lá já é uma região, lá no Paraná, por exemplo, é uma região muito mais fria do que a nossa região. Então favorece o surgimento dos coqueiros, né, dos pinheiros, que são mais resistentes ao frio. Aí vem também o cerrado, que é uma formação vegetal que ocupa a parte central do Brasil, certo? Ali pela Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, essa parte central, Brasília, né, Distrito Federal do Brasil. Vegetação que ocupa a parte central do Brasil, onde ao longo do ano há um período seco e outro chuvoso. No cerrado, parte da vegetação tem porte baixo, formando um campo. Há também árvores pequenas e médias de raízes profundas e muitas vezes de galhos e troncos retorcidos. Eu não sei aqui de vocês, quem já teve o privilégio de viajar daqui lá para o sul, né, ou para o sudeste, para Minas, São Paulo, quando você passa na região de Mato Grosso, de Goiás, você vê muito isso, né, é uma plantação uma vegetação mais baixa. As árvores, você não vê é raro você ver uma árvore frondosas como essas que nós vemos aqui. Normalmente são árvores menores, que tem os troncos assim todos retorcidos e poucas folhas, porque é um terreno mais seco, né? Uma parte onde tem, por exemplo, passa um período muito grande sem chuva, o terreno é mais arenoso, então tudo isso influencia na formação da vegetação, tá? Se vocês tiverem oportunidade de pesquisarem, pesquisa ou conversa com alguém, vocês vão perceber essa diferença aí. Vamos para frente. Então, nós já falamos aí dos tipos de vegetações naturais, né? As florestas e as matas, o cerrado, e agora nós vamos falar aí sobre a caatinga. O que é a caatinga? É uma formação vegetal que ocorre nas áreas mais secas do Brasil. A palavra caatinga significa vegetação clara, devido à sua aparência do período seco. Essa vegetação se caracteriza pela presença de capins e árvores de pequeno e médio porte. Cactos como os chiqueniques são bem comuns, que são esses que vocês veem aqui nessas fotos aqui. Então, uma região muito seca. Então, as duas fotos mostram paisagem da vegetação típica da caatinga, a presença de cactos e o chiquenique à esquerda, tá? No período de seca, quando as árvores perdem as folhas à direita, no período da chuva, são essas fotos aí no Piauí, tá? Então aqui quando ele tá no período de seca, que tá mais sem folhas, né? E aqui no período de chuva, que ele fica mais verde e um pouco mais de folha.
mas são plantas assim de um tamanho pequeno, né? Porque são regiões extremamente secas e não tem muito essa coisa da floresta, né? De uma árvore junta na outra, ali grudadinha na outra, como é aqui na região amazônica, tá? Então preste atenção aí, vocês vão responder. Cada frase abaixo se refere a um tipo de vegetação. Leia as frases e pinte os quadradinhos de acordo com a orientação. Então, a frase que você vê que vai se comparar aí com as florestas, você vai pintar de verdinho. Aquela que corresponde ao cerrado, você vai pintar de laranja ou de vermelho, se você quiser. E aquela que corresponde à caatinga, você vai pintar de amarelo. Então, a primeira frase aí: ocorre nas áreas mais secas do Brasil, apresenta capins e árvores de porte baixo e médio, além de cactos. Que região, que tipo de vegetação que apresenta isso daí? É a floresta, o cerrado ou a caatinga, tá? Depois, ocupa grande área da parte central do Brasil, apresenta vegetação de porte baixo, arbustos e árvores de galhos retorcidos. Nós estamos falando das florestas, do cerrado e da caatinga. Depois, está situada em áreas onde chove muito. Quando observada do alto, não é possível ver o chão, pois as copas das árvores são bem próximas umas das outras. Nós estamos falando de quê? Floresta, cerrado ou caatinga. E aí você vai pintar de acordo com a legenda, ok? E aí, para concluir a nossa atividade de hoje, a gente vai fazer aí as representações, estudar um pouquinho sobre as representações nos mapas, combinações de manchas e cores. Então, vamos pensar aí, quando a gente olha para um mapa, por exemplo, aqui nós estamos vendo o mapa do Brasil. Em um mapa, as manchas indicam a localização e o tamanho de áreas de um determinado elemento, tá? No mapa abaixo, a gente está falando aí do elemento, o elemento é a vegetação natural que existe no Brasil hoje. Se a gente observar aqui a legenda, a gente vai poder identificar o tipo de vegetação representando por cada cor. Então, nós vamos ver aqui, ó, na legenda, aqui, deixa eu aproximar aqui um pouquinho, que aí vocês vão ver, olha só. Nas verdinhas a gente tem florestas, nas laranjas cerrado, no amarelo caatinga, no roxinho outro tipo de vegetação e o vermelho vegetação alterada pelo ser humano. Quando a gente olha aqui para o mapa, gente, vamos observar aí. Esse mapa aí foi atualizado em 2012, então tem muito tempo, né? Provavelmente a gente não está mais desse jeito. Mas aí olha para você ver, o verdinho, a quantidade de florestas, aí aqui o laranjinha a gente vê o cerrado. Aí aqui no amarelinho a gente vai ver a parte da caatinga, né, que é mais na região nordeste. Então por aqui a gente já vai perceber, olha só, mais florestas na região norte, o cerrado aqui na região central e a caatinga na região nordeste, tá? E aí outros tipos de vegetações que a gente tem aqui e cá no Rio Grande do Sul. E o diferencial que a gente observa olha aqui, a quantidade de vegetação que foi alterada pelo homem, que é essa vermelha. Então, assim, tem muita vegetação que existe que já não é mais natural, né? Que foi feita aí pela transformação ocorrida através da intervenção humana. Observe o mapa, leia a legenda e complete as lacunas. O tipo de vegetação representado pela cor laranja é o cerrado e pela cor amarela, caatinga. Entre esses dois tipos, qual ocupa a maior área? Entre o cerrado e a caatinga, qual que ocupa a maior área? O cerrado, né? Depois, de acordo com a legenda, o que aconteceu com a vegetação nas áreas em vermelho? Aí o que aconteceu? Aquilo que nós já falamos, foi alterada pela ação do ser humano, tá bom? Então a gente percebe aí que essa vegetação, por exemplo, quando a gente estava falando lá dos imigrantes, né? Eles estavam aqui mais nessa região litorânea, né? Aqui, ó. Quando começa a ter aqui, por exemplo, aqui na região nordeste, que era onde localizava a maior quantidade de imigrantes,
Quando veio essa seca muito grande, então eles saem e vêm para cá, né, para a região central, para a região norte. Só que nesse período que eles vieram, a quantidade de floresta era muito maior, né? E aí veio havendo toda essa transformação, tá bom? Vamos estudar bastante, vamos pensar. Pensa aqui no nosso estado de Rondônia, né? Olha só como que Rondônia está aí já com uma floresta, um tipo de vegetação transformada pelo ser humano. Então, por exemplo, aí hoje nós temos muitos pastos, né? Que é uma vegetação transformada pelo ser humano, tá bom? Onde limpa, tira e aí faz a plantação, o cultivo de capim para a criação de animais, ok? Leiam bastante, estudem bastante, vamos cada vez aprendendo mais, tá bom? Beijo no coração. Hoje o vídeo ficou um pouquinho grande, mas vale a pena vocês acompanharem. Beijinho!